E aí, você sabe por que é um erro muito grande usarmos a arte minimalista dentro da arte sacra? Então, eu vim comentar aqui hoje porque é um verdadeiro tiro no pé usarmos arte moderna dentro da arte sacra. Então, por favor, assista esse vídeo com carinho, mostre esse vídeo para o pároco lá da sua paróquia, mostre esse vídeo para o seu padre, ajude o seu bispo, ajude as comissões de arte e de arquitetura sacra da sua paróquia e da sua diocese a cuidar bem da aparência das igrejas, porque, em primeiro lugar, a beleza importa e a aparência das nossas igrejas, ela tem muito a ver com a vida espiritual dos fiéis, e um padre, uma equipe que é desleixada com a aparência, a organização de aspectos da sua paróquia também é desleixada com a vida espiritual dos seus fiéis. Então, não é uma questão de um relativismo barato, não. Muito provavelmente o padre que não cuida da apresentação da sua paróquia, do espaço sagrado no qual ele celebra, ele também vai ser aquele padre que, quando você vai se confessar, ele vai dizer o seguinte: ai, mas olha, veja bem, tudo vale se feito com amor, né? Céu não existe, inferno não existe, isso tudo nem é pecado, não sei o quê. Então, o padre que vai relativizar a concepção estética do espaço sagrado é o mesmo padre que vai relativizar a sua vida espiritual lá numa confissão. E muito, muito logo esse mesmo padre é aquele que possivelmente estará envolvido em escândalos morais, né? Então, vamos ter cuidado porque uma coisa liga a outra e nós temos que entender um pouquinho como cuidar melhor das nossas paróquias, como pensar na aparência das nossas igrejas e como isso reflete diretamente na vida da comunidade. Então, se nós queremos formar uma comunidade piedosa, cujo cerne é Cristo, cujo centro da vida cristã ali é realmente o sacrifício de Cristo, nós precisamos ter uma igreja piedosa, uma igreja aparentemente piedosa. Isso vai ajudar os fiéis a viverem melhor uma vida de conversão, a viverem melhor os símbolos da sua fé. A conversão da alma passa pela conversão dos sentidos. Então, o que a pessoa consome, o que o fiel consome na sua paróquia diariamente, nos momentos da celebração litúrgica, isso vai refletir na formação da fé dessas pessoas. Então, vamos lá. Como chegar nessa questão do minimalismo, dessas igrejas que têm a aparência de uma caixa de fósforos ou de um consultório de dentista, que são essas igrejas de paredes brancas, né, que tem às vezes um jogo de luz muito forte, um ícone minimalista ao estilo do Cláudio Pastro, um jogo de luz, não sei o que, mas as paredes são brancas, não tem arte piedosa, não tem uma perspectiva mais tradicional. O que pensar dessas paróquias, o que pensar dessas igrejas, dos padres, dos bispos que investem na arte contemporânea para a arte sacra? O que pensar disso? Como reverter isso tudo para a beleza e para a conversão dos sentidos, para que os fiéis tenham uma vivência muito mais forte no significado da fé por meio da arte sacra. Vamos recapitular algumas coisas. A definição de arte sacra, para começo de conversa. Se por um lado a gente tem, de acordo com o Benedetto Croce, que é um filósofo, um esteticista italiano que eu sempre utilizo para definir a arte, segundo esse cara aí, ela é a expressão de determinada impressão que nós temos sobre algo. Logo, a arte sacra é a expressão, né, de impressões do aspecto sagrado. Então, se a arte ela expressa impressões que nós temos sobre as coisas, a arte sacra ela expressa impressões relacionadas ao sagrado. Então, a arte sacra ela serve ao sagrado. Ou seja, para ser arte sacra, ela precisa necessariamente servir à liturgia. Isso é diferente de arte religiosa, que é, por exemplo, a arte que nós temos em casa, nos nossos oratórios, em outros espaços que a gente também vive momentos de oração, mas que não são necessariamente os momentos litúrgicos. Então, a arte sacra, ela serve necessariamente à liturgia. Então, são todas as linguagens artísticas que completam o espaço sagrado. Lá na igreja a gente começa pela arquitetura, mas nós temos também as pinturas, que são um recurso pictórico não somente da tinta pintada, mas também nos vitrais, por exemplo. O vidro em cores também é um recurso pictórico, também é uma espécie de pintura. Os mosaicos, a gente pode passar também para as coisas que servem à liturgia num cunho imaterial, como a música, né, o canto. Então, a música sacra é sempre com base no cantochão, no canto gregoriano ou em aspectos mais solenes, menos alvoroçados, porque ela precisa necessariamente servir a liturgia em função e em forma. Então, o heavy metal nunca vai ser música litúrgica porque não tem a forma sagrada. Sempre a música litúrgica ela puxa mais para o cantochão ou para o canto gregoriano.
e outras manifestações de arte ali no entorno do espaço sagrado. Isso tudo é arte sacra. E por que é um erro usar arte minimalista para colocar dentro das igrejas, para projetar a arquitetura das igrejas, para projetar o espaço sagrado? Por que é um erro tremendo usar ícones do Cláudio Pastro nas igrejas? E o que é mais triste ainda, arquitetos que se orgulham de ter muitos projetos de arquitetura sacra me incentivam a usar Cláudio Pastro dentro das igrejas. Onde é que está o erro aí, pessoal? Isso é um erro, é um tiro no pé, né, na verdade, porque a falta de conhecer um pouco de história da arte, dos princípios da arte moderna. Vou deixar bem claro aqui, eu não tenho nada contra o Cláudio Pastro, inclusive eu acho que isso é muito válido para outros aspectos de expressão artística, para algumas mostras de arte e tudo. Eu sou totalmente contra Cláudio Pastro dentro das igrejas. Não só o próprio Cláudio Pastro, como qualquer artista que se propunha a fazer as coisas de um sentido mais minimalista, porque esses ícones do Cláudio Pastro, esse estilo de arte mínima, ela conversa com outras coisas, então não é uma expressão de arte isolada, ela está apoiada no pensamento, e é preciso entender esse pensamento. Então nem tem como julgar arquitetos, ou se você que está assistindo esse vídeo e é um arquiteto, é um designer de interiores, é católico, ou se você é um padre, até hoje gostou dos ícones do Cláudio Pastro, não fique se sentindo mal, tudo tem jeito, tudo tem como melhorar, tudo tem como consertar isso, né? Importante é entender por que nós não podemos usar arte minimalista na arte sacra. Isso é um tiro no pé muito grande, isso favorece uma atmosfera de revolução. Vamos entender por quê. Até a modernidade, então a gente vê do início da história da arte cristã, da arte sacra, até o barroco, a igreja é a maior patrocinadora de todas as linguagens artísticas. Então a igreja católica é o que mantém a produção de arte no mundo até o barroco. Do barroco para cá, a gente tem a modernidade e a gente vê uma transformação muito grande no mundo todo. Eu sempre falo para os meus alunos que a modernidade, ela é em si a era das revoluções. Então, é na modernidade para cá que desponta uma série de revoluções na cultura, de revoluções na sociedade em vários âmbitos, e a gente pode assinalar aqui a Revolução Francesa e a Revolução Industrial como dois exemplos. Mas o que acontece na arte no meio disso tudo? Se a igreja era mentora das obras de arte até a modernidade, se o tema das artes girava em torno, né, do catolicismo e tudo mais, isso favorecia um aspecto transcendente, um aspecto da eternidade. Então as pessoas não olhariam para a materialidade pura, mas para um aspecto da alma, né, para a vida além da matéria. Da modernidade para cá, há essa transformação do pensamento social e tiram-se o lugar de Deus e vamos tentar colocar a razão do homem no meio disso tudo. Vamos ver aí tudo que aconteceu na Revolução Francesa. Mas a arte, nesse tempo aqui, ela rompe conscientemente com a religião. Então, da modernidade para cá, a arte ela rompe de uma forma consciente com a religião. Nós temos que tirar Deus do meio da história, tirar a fé do meio da história e colocar a razão do homem. Então, tecnicamente, durante a modernidade, os períodos, eles se superam muito rapidamente. É como se os artistas, eles se cansassem muito rapidamente das suas técnicas e dos seus materiais. Eles vão se superando muito rapidamente. Mas tudo que é criado da modernidade para cá, rompe conscientemente com a religião. Então, os estilos artísticos da modernidade para cá têm como princípio fazer com que as pessoas abandonem a fé em Cristo. Todos os caracteres de estilo, de técnicas, são escolhidos para romper com o sagrado e colocar o homem num aspecto sagrado, num aspecto de culto e não Deus. Então, se a gente usar desses elementos, desses movimentos da arte moderna para dentro da igreja, nós estamos assinando, né, um tratado afirmando que os aspectos sagrados podem cair fora, que nós podemos romper com a fé, que nós precisamos tirar essa atmosfera sagrada do espaço que deveria ser o espaço sagrado da igreja, do espaço da arte que serve à liturgia. Aí nós entramos com a compreensão de outros aspectos da própria teologia da libertação. Para isso, vocês podem acessar o site do filme Eles Estão no Meio de Nós, entender uma série de outros livros e tudo mais. Todos os artistas, até hoje, de todos os livros que eu li, que favorecem esse aspecto modernista dentro da arte sacra, são artistas que amam Teilhard de Chardin, que foi um dos mentores da teologia da libertação, que amam todos os autores que fomentaram a teologia da libertação. E o que mais é a teologia da libertação do que tirar o sagrado, deixar uma função material
para tudo, dizer que Cristo não foi um filho de Deus, mas que Cristo ele era apenas um homem comum, e que ele teve aspectos socialistas, e não, os milagres de Cristo não foram milagres, né, de fato, mas foram apenas elementos figurativos, né? Cristo, na verdade, de acordo com a visão da teologia da libertação, Cristo não fez nenhum milagre, gente. Tudo que está no Evangelho é interpretado de uma forma materialista, dizendo que Cristo ele apenas dividiu os pães, os peixes com as pessoas que não tinham que comer, que ele não curou de fato um leproso, um cego, ele só fez algumas boas ações para inserir aquelas pessoas na sociedade novamente. Esse é o aspecto da teologia da libertação. E a arte moderna e todos os artistas que propendem para a modernidade dentro da arte e que vigoram dentro da produção da arte sacra, tem essa pegada da teologia da libertação. Então, se você é um padre, se você é um arquiteto, se você é um designer de interiores que até hoje usou Cláudio Pastro nos seus projetos ou arte minimalista, se você projetou igrejas que se parecem com consultórios odontológicos, com consultórios médicos ou com igrejas que se parecem caixas de fósforo, você sim é um adepto da teologia da libertação e ainda não sabe. Então, tenha cuidado com isso. Nós não podemos usar arte moderna dentro da igreja, arte contemporânea dentro da arte sacra, porque se nós usarmos esses códigos estéticos, esses símbolos, esses sinais da arte moderna e da arte contemporânea, nós estaremos contribuindo para uma visão materialista da fé e nós estaremos tirando elementos sagrados do lugar de culto, do lugar de devoção. Ou seja, nós não, como católicos, nós não podemos ter esse olhar materialista para as coisas. Como artistas católicos, nós não podemos usar Cláudio Pastro e nem minimalismo, e nem nenhum outro movimento da modernidade nos aspectos das igrejas. Aí vocês vão me perguntar, pô, Vivi, mas a gente não vai conseguir fazer igrejas góticas, igrejas barrocas hoje, em 2021, aqui? A gente tem que acompanhar as coisas do nosso tempo, os elementos e tal. Gente, nem que nós quiséssemos, nós não poderíamos criar os vitrais, as estruturas góticas lá da Idade Média. Nem que a gente quisesse, a gente não faria isso. Nós não temos envergadura para isso. Isso aí levava décadas para ficar pronto e tudo no nosso tempo precisa ser feito e ficar pronto e consumido de uma forma muito acelerada. Não estou falando isso. Ninguém vai construir uma catedral gótica. Eu mesmo hoje trabalho com a restauração de 2 igrejas, com projetos de assistência para 2 igrejas em lugares diferentes do Brasil, que são igrejas que foram construídas na década de 70, na década de 80 e precisam ficar mais belas hoje, precisam ficar mais bonitas. Não estou pedindo para vocês fazerem catedrais góticas, estou pedindo para que não usem coisas que foram prescritas pela arte para acabar com a religião, para acabar com a fé. E os movimentos da arte moderna e da arte contemporânea têm como princípio romper com a religião. Eu estou pedindo que vocês, estou sugerindo que vocês visitem os livros de história da arte, as referências da arquitetura, do interior dos designers das igrejas, para referências mais belas. Olhem o que o barroco tinha para oferecer, o que o Renascimento tinha para oferecer nos detalhes das construções e o que nós podemos utilizar como referências para fazer novas criações hoje. Gente, vou repetir, usar arte minimalista é um erro muito grande usar arte minimalista dentro das igrejas. Isso serve para enfraquecer a fé das pessoas, para acabar com a fé das pessoas. Então, se você quer pessoas católicos frouxos, que não tenham consciência de salvação, de céu, de inferno, que achem que tudo vale, se feito com amor, que nada é pecado, comece pela aparência das igrejas. Esse vídeo aqui, muito bem, pode te ensinar a acabar com a fé da sua comunidade. É só começar a usar ícone minimalista na pintura das igrejas e outros elementos de arte sacra bem frouxos, bem minimalistas, vocês vão ter comunidades apáticas, comunidades frouxas na fé e pessoas longe de viver a santidade. Comecem aí pela aparência das igrejas, usando a arte minimalista para vocês verem a consequência disso. E duvidem sim de padres e de bispos que gostam muito de arte minimalista, que além de ter um mau gosto estético, tem outras coisinhas por aí. É só dar uma pesquisada que vocês acabam entendendo a relação de ser frouxo numa coisa e de cuidar do resto. Tem tudo a ver. Então, voltem-se para uma concepção mais piedosa das igrejas. Não custa nada estudar um tempo. Se você quer fazer parte de uma comissão de arte sacra para ajudar a sua igreja, ajudar a sua paróquia, ajudar o seu bispo, estude aí 6 meses, 8 meses, 1 ano, referências de arte sacra voltadas para a beleza.
Estude coisas do barroco, do renascimento e o que esses itens podem te ajudar a melhorar a aparência da sua igreja. Às vezes, mandar cortar a laser madeiras que tenham como uma estilística elementos barrocos pode enriquecer as molduras da via sacra lá na sua igreja. Ou os altares, os nichos onde ficam as imagens do padroeiro, ou algum detalhe no próprio altar, no ambão. Observe essas coisas, tá? Observe referências dos períodos mais antigos da história da arte que tinham como finalidade a igreja, que tinham como finalidade a eternidade, a arte numa perspectiva transcendente. Se vocês ficarem vidrados na arte minimalista ou nos outros aspectos modernos da arte, ou pior ainda, contemporâneos na arte, vocês só vão encontrar cristos pregados na parede sem cruz. E eu já visitei, olha, quem já foi na igreja, na capela de Nossa Senhora de Copacabana, lá no Rio, sabe do que eu estou falando, tem um Cristo que não está crucificado, ele está encostado na parede, colado na parede. Então é um Cristo sem cruz. A arte moderna quer mostrar isso, gente, não quer mostrar o sofrimento de Cristo. Nós não vivemos só da ressurreição de Cristo, nós vivemos do sacrifício de nosso Senhor. A própria ressurreição é um fruto do sacrifício. Se nós olharmos para um Cristo pregado na parede sem cruz, para começo de conversa, isso vai gerar consequências gravíssimas na cabeça da pessoa durante a semana, pensando na celebração, na sua própria compreensão de pecado, de céu, de inferno, de salvação, na sua conduta. Então, salvar a alma começa pela educação dos nossos sentidos. E pensar a arte sacra, a concepção das igrejas, precisa pensar e estar atento à questão da eternidade, da salvação da alma dos fiéis. Então, por favor, não usem Cláudio Pastro nas igrejas, não usem arte minimalista, tá? Arte minimalista é coisa até de professor que não quer preparar muito a aula de arte ou que quer ficar insistindo naquilo, porque aquilo é muito fácil. É muito fácil de entender. E aí, outras pessoas vêm dizer assim, já ouvi padres, né? Um padre que estudou comigo falou assim, não, mas eu consigo ver um significado muito profundo no ícone do Cláudio Pastro, não sei o quê, e não sei o quê. Aí eu só ouvi a pessoa falar, né? Tipo, durante uma aula, citar exemplos assim. As únicas referências que aquela pessoa citava eram referências da teologia da libertação, ou seja, a fé vazou dali, ó, faz horas. Né, só um aspecto material, um aspecto bem socialista do que deveria ser o aspecto sagrado, o espaço sagrado. A igreja não é um lugar de política, não. A igreja não é um lugar para materialismo dialético. A igreja é um lugar para pensarmos na eternidade. Então, a arte sacra precisa se atentar a elementos que remontem à eternidade e não ao materialismo puro.